One Story, 61. Daniel. Por amor do teu nome, ó meu Deus. Daniel. Capítulos 1 a 12. O livro de Daniel é o quinto entre os livros proféticos. Mas o caráter e o conteúdo de Daniel são diferentes dos livros anteriores de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Esses três livros se concentravam principalmente em apontar os pecados do povo de Deus, proclamar a disciplina que viria por causa desses pecados, e então, declarar o plano de salvação de Deus que certamente se cumpriria. Mas o livro de Daniel conta a história de pessoas de fé que viveram em uma terra estrangeira e venceram pela fé, e fala sobre o vindouro reino eterno de Deus. Quando a Babilônia invadiu Judá pela segunda vez, Ezequiel foi levado cativo junto com o rei Joaquim. Mas Daniel foi levado antes, durante a primeira invasão da Babilônia, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, junto com seus amigos. Naquela ocasião, 3.023 pessoas foram levadas como cativas. A maioria delas era da família real e da nobreza. Cativos que não eram cativos. Entre esses cativos, o rei da Babilônia escolheu alguns dos jovens da família real e das famílias nobres, sem defeito físico, belos e inteligentes, para que, mais tarde, servissem no governo babilônico. Esses jovens deveriam aprender a língua e a literatura dos caldeus. Esse método de educação e governo era usado com frequência por nações poderosas ao longo da história. Quando venciam uma guerra, capturavam os príncipes ou jovens nobres da nação derrotada, instruíam-nos com o próprio conhecimento e cultura e depois os usavam para governar o próprio povo deles. De certo ponto de vista, ser escolhido para esse programa era uma grande oportunidade. Embora fossem cativos, agora tinham a chance de se tornar oficiais na Babilônia, o maior império daquela época, que havia derrotado tanto o Egito quanto a Síria. Para aqueles que olhavam apenas para o mundo, e não para Deus ou para o seu reino, isso era uma oportunidade incrível. Mas para aqueles que olhavam para Deus e ansiavam pelo seu reino, isso não passava de um processo de servir a Deus enquanto viviam neste mundo. Não sabemos exatamente quantos jovens foram escolhidos, mas apenas Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, decidiram não se contaminar com a comida e o vinho do rei, e pediram ao chefe dos oficiais permissão para não se contaminarem. Naquela época, a comida da mesa do rei era primeiro oferecida aos deuses deles. Por isso, Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar com ela, e pela graça de Deus, foi-lhes permitido comer apenas vegetais. E, mesmo assim, sua aparência estava mais saudável e melhor nutrida do que a dos que comiam a comida real. Além disso, Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e entendimento de toda espécie de literatura e sabedoria. E a Daniel, ele concedeu o dom de interpretar visões e sonhos de todo tipo. Naquele tempo, Jerusalém e o Reino do Sul, Judá, ainda não haviam caído. A maioria das pessoas ainda vivia em Judá. Exteriormente, não eram cativos, mas, por causa de sua contínua rebeldia e desobediência contra Deus, eram espiritualmente cativos, cativos do pecado. Mas Daniel e seus 3 amigos, embora fossem exteriormente cativos vivendo numa terra estrangeira, eram pessoas que conheciam a Deus de verdade e criam nele. Eram pessoas que o mundo não podia dominar. Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha ardente. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e a ergueu na planície de Dura. Ele convocou os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para a dedicação da imagem que tinha erguido. E ordenou que, ao ouvirem o som da música, todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro. Quem não se prostrasse e adorasse seria imediatamente lançado numa fornalha em chamas. Entre os presentes estavam os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles haviam sido levados cativos, mas agora eram oficiais no grande império da Babilônia. Se tivessem perseguido o poder e a riqueza deste mundo, certamente teriam se prostrado. Mas o motivo pelo qual haviam sido colocados em posições de autoridade na Babilônia não era para desfrutar de uma vida glamourosa. Era para revelar Deus, assim como Daniel fazia. Por isso, não podiam se prostrar. E, quando o rei soube disso,
deu-lhes mais uma chance, dizendo: E quem é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? Para aqueles que não conhecem a Deus nem creem em Ele, o poder deste mundo é o seu Deus. O que Nabucodonosor disse era verdade de acordo com as lógicas do mundo. Mas eles responderam com ousadia: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti quanto a este assunto. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Essa é a confissão daqueles que realmente reconhecem Deus como Deus. Eles não viam Deus apenas como um ajudador todo-poderoso que vem em socorro quando precisam de algo. Primeiro, declararam o poder de Deus. Enquanto o rei deste mundo afirmava: Nenhum Deus poderá livrá-los da minha mão, esses jovens declararam que o Deus deles era mais poderoso. E continuaram: Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que ergueste. Essa é a fé que crê e aceita a soberania de Deus. Claro que Deus é totalmente capaz de salvar seu povo de qualquer situação. Mas, mesmo que ele escolha não fazê-lo, se essa for a sua vontade, eles declararam: Deus continua sendo Deus. A nossa fé também precisa crescer, de simplesmente reconhecer o poder de Deus para confiar plenamente na sua soberania. Mas a realidade é que, muitas vezes, a nossa fé permanece infantil. Queremos dizer ao Deus Todo-Poderoso o que fazer, conforme os nossos próprios desejos e planos. No fim, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. E esses 3 amigos de Daniel, que viviam neste mundo, mas não pertenciam a ele, foram lançados na fornalha em chamas. O fogo estava tão quente que os soldados que os lançaram foram mortos pelas chamas. Parecia ser o fim. O mundo chama isso de o fim, derrota, morte. E sim, pelos padrões do mundo, isso é verdade. Mas o mundo não podia ver quem já estava esperando por eles naquele fogo, um semelhante a um filho dos deuses, aquele que é Jesus Cristo. Jesus Cristo também foi zombado, crucificado e sepultado. E, até que ressuscitasse dentre os mortos, tudo parecia derrota e fim. Mas, assim como Deus livrou os 3 amigos de Daniel do fogo, esse mesmo Jesus ressuscitou do túmulo, subiu ao céu e continua vivo e atuando hoje. Os 3 amigos de Daniel mantiveram a fé, foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais e foram resgatados dela. Assim, suas vidas se tornaram uma antecipação do Messias vindouro, Jesus Cristo. Esse acontecimento levou, no fim, o rei Nabucodonosor a louvar e reconhecer a Deus. Esse era exatamente o motivo pelo qual esses jovens estavam naquela terra estrangeira. Por meio da fé deles e de suas vidas de fé, Deus foi revelado e, através deles, Deus foi glorificado. As nossas vidas também não devem ser sobre usar Deus para o nosso próprio benefício, mas sobre entregar nossas vidas para a glória de Deus. O segundo sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve outro sonho. No sonho, ele viu uma árvore no meio da terra. A árvore crescia grande e forte. Sua altura chegava até o céu e era visível até os confins da terra. Suas folhas eram belas e seu fruto era abundante. Todo ser vivo encontrava alimento e abrigo naquela árvore. Mas então, um santo desceu do céu e deu uma ordem. Ele disse para cortar a árvore, podar seus ramos, arrancar suas folhas e espalhar seu fruto. Mandou também afastar dela todos os animais e aves. Somente o toco da árvore ficaria, preso com ferro e bronze, permanecendo entre a relva do campo. E esse toco seria molhado pelo orvalho do céu, e teria a mente de um animal por 7 tempos determinados. E a razão para tudo isso era clara, para que todos soubessem que o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens. Ele os dá a quem quer, até mesmo ao mais humilde dos homens. Então Daniel explicou o significado do sonho ao rei. Ele disse: Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como boi e serás molhado pelo orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo é soberano sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Neste mundo, o rei Nabucodonosor havia dito antes aos 3 amigos de Daniel: Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos.
Ele agia como se tivesse poder e glória para sempre. Mas Deus estava revelando, através deste sonho, o quão limitados e frágeis os seres humanos realmente são. E chegou o dia em que Nabucodonosor declarou com orgulho: Não é esta grande Babilônia que eu construí como residência real, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Ele não reconheceu o Deus que governa a história, mas se gloriou na própria força. E, assim como Daniel havia dito, o rei foi expulso do meio dos homens e viveu como um animal selvagem. Mas, passado o tempo determinado, sua razão voltou. E quando ele levantou os olhos para o céu e reconheceu Deus como Deus, foi restaurado ao seu trono. Essa é a realidade da limitação e da insensatez humanas. Por isso, o autor de Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o autor de Eclesiastes diz: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A escrita na parede vista pelo rei Belsazzar. Mais tarde, depois de Nabucodonosor, Belsazzar se tornou rei. Ele ofereceu um grande banquete e ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que tinham sido tiradas do templo em Jerusalém. Então ele, seus nobres, suas esposas e concubinas beberam nessas taças e louvaram seus deuses feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Mas, naquele exato momento, apareceram dedos de mão humana e escreveram algo na parede. Ninguém conseguia entender o significado daquelas palavras. Então, por sugestão da rainha, trouxeram Daniel para interpretar a escrita. As palavras eram Memin, Tekel, Parsin. E Daniel explicou: Mene significa que Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa que foste pesado na balança e achado em falta. Peri significa que o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E, exatamente como Daniel havia dito, naquela mesma noite o rei Belsazzar da Babilônia foi morto. E Dário, o medo, assumiu o reino. Sim, em toda a Bíblia, Deus continua advertindo os insensatos que vivem como se tudo o que têm e desfrutam agora fosse deles para sempre. Foi assim com Nabucodonosor. Foi assim com Belsazzar. Foi assim com os reis de Israel do Norte. Foi assim com os reis de Judá. A maioria viveu de maneira perversa, esquecendo que tudo o que possuíam lhes havia sido dado apenas temporariamente, pela permissão de Deus. Mas isso não é um problema apenas dos reis do mundo. Nós também precisamos conhecer essa verdade. Nosso conhecimento, nossos talentos, nossa vida, nada disso pode permanecer conosco sem a permissão de Deus. Jesus contou uma parábola sobre um homem rico cuja terra produziu grande colheita. Ele pensou consigo mesmo: vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Então guardarei todo o meu trigo e os meus bens e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: insensato, nesta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou para si? E Jesus disse: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Precisamos entender isso. Reconhecer o Deus eterno e deixar para trás este mundo passageiro. Isso é fé verdadeira. Isso é graça. Mas o mundo caminha na direção oposta. Muitas vezes, até mesmo dentro da fé, as pessoas vivem como se este mundo temporário fosse tudo, pedindo a Deus apenas coisas terrenas. Por isso a Bíblia diz: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, ele floresce como a flor do campo. Basta que o vento sopre, e já não existe, e o seu lugar não mais o reconhecerá. Mas o amor leal do Senhor, desde sempre e para sempre, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. E ainda, todos os homens são como a relva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A relva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Daniel na cova dos leões. Agora, o rei Nabucodonosor, que havia agido como se fosse o governante eterno deste mundo, já não existe mais. O rei Belsazzar
também se foi. E até mesmo o Império Babilônico desapareceu. Um novo império surgiu, o Império dos Medos e Persas. E agora é o reinado do rei Dário. O rei Dário nomeou 3 administradores para governar este grande império. E um deles era Daniel. Daniel havia sido levado como prisioneiro, mas foi o plano de Deus que o colocou nessa posição. Assim como José no Egito, e mais tarde Mardoqueu na Pérsia, Daniel se tornou um alto oficial, não em seu próprio país, mas em um império mundial. As pessoas deste mundo talvez só enxerguem a posição e o poder que acompanhavam a função de Daniel. Mas a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia não está destacando o sucesso mundano de Daniel. Ela está nos mostrando a obra de Deus através da vida de fé de Daniel. Os outros administradores, nativos da terra, tentaram encontrar um motivo para acusar Daniel, mas não conseguiram achar corrupção alguma nele. Então, assim como Amã, que inventou uma nova lei para matar Mardoqueu, esses oficiais sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Eles convenceram o rei a criar uma lei determinando que, por 30 dias, qualquer pessoa que orasse a qualquer deus ou homem que não fosse o rei, seria lançada na cova dos leões. Isso é o que chamamos de realidade. Foi a mesma realidade que Abraão enfrentou quando precisou mentir sobre sua esposa, dizendo que ela era sua irmã, no Egito. Foi o mesmo para Isaque diante do rei de Gerar. Foi a mesma realidade quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio vindo atrás deles. Foi a mesma realidade para os espias que viram os poderosos habitantes de Canaã, as cidades fortificadas e os descendentes de Enaque. E foi a mesma realidade quando o gigante Golias apareceu todas as manhãs e tardes, durante 40 dias, zombando dos exércitos do Deus vivo. Todas essas situações foram a realidade da fé. Mas, mais uma vez, precisamos lembrar que Deus é o Todo-Poderoso, que preparou o reino eterno antes mesmo da criação do mundo. Ele já conhece não apenas o nosso passado, mas também o nosso futuro. E, a partir do mundo da eternidade, Ele é aquele que está conosco agora. Esse é o nosso Deus. Daniel, junto com seus 3 amigos, pode até ter exercido poder neste mundo, mas nunca colocou sua esperança final nessas coisas. Porque nada neste mundo dura para sempre. Somente Deus é eterno. É por isso que a Bíblia diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. A oração de Daniel era uma oração de arrependimento, ao mesmo tempo, uma oração de gratidão pela proteção de Deus sobre o seu povo. Orar 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém se baseava na oração do templo feita por Salomão. Mas isso não era apenas uma prática religiosa externa. Se fosse apenas isso, não teria significado algum. Deus jamais culparia Daniel ou qualquer dos exilados por não fazerem isso. Pelo contrário, essa era a confissão pessoal de fé de Daniel. Era o seu amor por Deus. Era a sua maneira de reconhecer a Deus, lembrar de Deus e andar com Deus. Daniel escolheu o que era melhor. Mesmo que perdesse sua posição como administrador de um império mundial, ainda assim era melhor. Essa é a mesma confissão que os 3 amigos de Daniel fizeram quando disseram: mesmo que morramos na fornalha ardente, está tudo bem. É assim que também devemos viver. No fim, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mais uma vez, isso foi uma derrota aos olhos do mundo. Foi desespero. Foi fracasso. Mas, naquele lugar onde as pessoas do mundo não podiam ver, dentro da cova dos leões, o anjo de Deus já estava esperando por Daniel. Pela ajuda de Deus, Daniel sobreviveu. E não apenas Daniel, mas todos aqueles que o haviam acusado falsamente, juntamente com suas famílias, foram lançados na cova dos leões e enfrentaram a morte. E, mais uma vez, o nome de Deus foi exaltado. Nós cremos em Deus. Não apenas no Deus que tem poder para nos ajudar, mas no Deus cuja vontade, plano e caminho são sempre bons. Nós cremos no Deus soberano, que age em todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. A oração de Daniel.
Daniel entendeu a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Então, Daniel se agarrou à misericórdia de Deus e à sua aliança, e orou. Daniel confessou os pecados de seus antepassados. Ele confessou a rebeldia, a maldade e os crimes do povo que se afastou da lei e dos mandamentos pronunciados pelos servos de Deus, os profetas. Ele confessou que o povo de Israel havia sido expulso e envergonhado em terras estrangeiras por causa do seu pecado. E Daniel reconheceu que tudo isso já havia sido anunciado por Deus por meio de Moisés. Então Daniel suplicou a Deus. Ele orou para que Deus afastasse sua ira de Jerusalém. Orava para que Deus fizesse resplandecer novamente o seu rosto sobre Jerusalém. Daniel sabia. Ele sabia muito bem que não havia justiça alguma a ser encontrada no povo de Israel. Por isso, ele se apegou à aliança de Deus. Ele se apegou à misericórdia de Deus e pediu perdão. Mas Daniel pediu tudo isso por causa do próprio Deus. Porque Jerusalém era a cidade de Deus e Israel era o povo de Deus. Este é o coração da oração de Daniel. O pecado e a destruição de Jerusalém. O pecado e a destruição do povo de Deus. Tudo isso estava diretamente ligado ao nome de Deus. Nós também precisamos nos lembrar disso. Nós somos filhos de Deus. E esta oração de Daniel foi feita cerca de 50 anos depois da queda de Jerusalém. A interpretação das visões de Daniel. Agora, vamos olhar brevemente para o fluxo histórico em torno da queda do Reino do Norte, Israel, e do Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte, Israel, foi conquistado em 722 a.C. pela Assíria, a potência em ascensão no mundo mediterrâneo. Mais tarde, em 586 a.C., o Reino do Sul, Judá, foi destruído pela Babilônia, que havia conquistado a Síria e se tornado a nova potência na região. Judá foi atacada pela Babilônia 3 vezes. No primeiro ataque, em 605 a.C., Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Ele experimentou a queda de Judá de forma indireta e permaneceu na Babilônia como profeta, proclamando Deus às nações. Depois, a Babilônia foi ameaçada por novas forças lideradas pelos medos. E finalmente, em 539 a.C., a Babilônia caiu diante do Império dos Medos e Persas. Este é o Império Persa, conhecido na história mundial como o primeiro grande império. A Babilônia se tornou a raiz do que hoje é o Iraque, e a Pérsia se tornou a raiz do que hoje é o Irã. Mais tarde, em 331 a.C., o Império Persa caiu diante do Império Grego sob Alexandre, o Grande. E o próprio Império Grego eventualmente caiu diante do Império Romano, em 146 a.C. Foi no auge do Império Romano, sob o Imperador Augusto, que Jesus Cristo nasceu. A história chama esse tempo de Pax Romana, que significa a paz de Roma. Mas o que é importante aqui não é apenas o registro da história passada. O que é realmente notável é isto. Quando Daniel recebeu a profecia de Deus, os medos e persas, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano, nenhum desses poderes sequer havia surgido na história ainda. Mas Deus é o Senhor de toda a história. Ele é o Todo-Poderoso que transcende o tempo. E assim, Deus revelou a história futura do mundo a Daniel por meio do sonho de Nabucodonosor e por meio das próprias visões de Daniel. De acordo com a interpretação tradicional. Em Daniel capítulo 2, a cabeça de ouro representa a Babilônia. O peito e os braços de prata representam o Império Persa. O ventre e as coxas de bronze representam o Império Grego. As pernas de ferro representam o Império Romano. A pedra cortada sem auxílio de mãos humanas representa o Reino de Deus. E em Daniel capítulo 7, o leão representa a Babilônia. O urso representa o Império Persa. A leopardo representa o Império Grego. A besta terrível representa o Império Romano. E, finalmente, no tempo determinado por Deus, os santos herdarão o reino eterno. Em Daniel capítulo 8, o carneiro representa o Império Persa. O bode representa o Império Grego. Por agora, vamos deixar a interpretação dos sonhos neste ponto. O importante é isto. É Deus quem governa a história.
Ao contrário das criaturas, que só podem conhecer o passado depois que ele já passou, que vivem no presente e temem o futuro, Deus é o Criador que existe desde a eternidade passada, e ele é aquele que governa a história até agora. Os capítulos 9, 11 e 12 de Daniel também contêm profecias e visões. Mas, em vez de tentar fazer interpretações forçadas ou exageradas, assim como abordamos Ezequiel capítulos 38 a 48, aqui, no One Story, vamos nos concentrar em compreender o fluxo geral e a mensagem. E Deus disse a Daniel: segue o teu caminho, Daniel, porque as palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Agora chegamos ao fim dos livros proféticos, de Isaías até Daniel, no One Story. E vamos seguir para Oséias, que marca o início dos 12 livros proféticos restantes. Continuamos testemunhando a obra e os atos de Deus, e seguimos buscando Jesus Cristo. A história da obra soberana de Deus continua.